som. Bom dia a todos. Convido-os a ficarem em pé para a oração do Pai Nosso e, em seguida, a leitura de um trecho bíblico. Filipenses. Não vivam preocupados com alguma coisa. Em vez disso, orem a Deus, pedindo aquilo de que precisam e agradeçam-lhe por tudo que já fez. Então, vos experimentarão da paz de Deus, que excede todo o entendimento e que guardará no seu coração e a sua mente em Cristo Jesus. Palavra do Senhor. Declaro aberta a 11ª sessão extraordinária do ano de 2025. Solicito ao primeiro secretário vereador Edmir que realize a chamada dos vereadores. Comparecimento da 11ª sessão legislativa extraordinária. Adilson Polese. Aparecido Pereira. Presente. Carlise Priscila. Presente. Claudelei Torrente Lima. Dirceu da Rosa. Edmir, presente. Eleandro da Silva. Henrique Valdolfi. Jacir dos Santos. Josimar de Freitas. Pedro Ademir de Souza. Reginaldo dos Santos. Presente. Rodolfo Reves. Dando início, solicito ao primeiro secretário vereador Edmir que realize a leitura da ata da 36ª sessão ordinária. Aos 27 dias do mês de outubro de 2025, às 19 horas, no plenário da Câmara Municipal de Vereadores de Quedas do Iguaçu, realizou-se a 36ª sessão ordinária do Poder Legislativo. A primeira vice-presidente, vereadora Carlise, no exercício da presidência por determinação judicial, declarou a sessão aberta a sessão, saudando o público presente e solicitou ao primeiro secretário da mesa, vereador Edmir, que realizasse a chamada dos vereadores, estando todos presentes. Na sequência, foi realizada a leitura da ata da 35ª sessão ordinária do ano 2025, qual foi aprovada por unanimidade. Na sequência, o primeiro secretário, Edmir, procedeu à leitura do expediente. Indicação número 106/2025, de autoria do vereador Sidão, sendo encaminhado à ordem do dia das próximas sessões. Ofício 992/2025, do Poder Executivo e projeto de lei 99/2025, o qual autoriza o município de Quedas do Iguaçu a adquirir, por meio de desapropriação amigável ou judicial, imóveis de interesse público e da outras providências. O projeto foi encaminhado à ordem do dia para discussão e votação do regime de urgência. Ofício 997/2025 do Poder Executivo e projeto de lei número 100/2025, o qual autoriza o município de Quedas do Iguaçu a adquirir, por meio de desapropriação amigável ou judicial, imóveis de interesse público e da outras providências. O projeto foi encaminhado à ordem do dia para discussão e votação do regime de urgência. Ofício 994/2025 do Poder Executivo e projeto de lei número 102/2025, o qual autoriza o município de Quedas do Iguaçu a adquirir, por meio de desapropriação amigável ou judicial, imóveis de interesse público e da outras providências. O projeto foi encaminhado à ordem do dia para discussão e votação do regime de urgência. Ofício 995/2025 do Poder Executivo e projeto de lei 101/2025, o qual autoriza o Poder Executivo Municipal de Quedas do Iguaçu a celebrar convênio com o Núcleo Social Santo Antônio de Guaraniaçu, instituição de longa permanência para idosos e da outras providências. O projeto foi encaminhado à ordem do dia para discussão e votação do regime de urgência. Ofício número ofício número 1003/2025 do Poder Executivo e projeto de lei 103/2025, o qual autoriza o chefe do Poder Executivo a firmar termo de cooperação com a empresa Coasul,
realizar cessão de guarita da entrada da Vila Residencial Salto Osório à Polícia Rodoviária Estadual e da outras providências. O projeto foi encaminhado à ordem do dia para discussão e votação do regime de urgência. Ofício 999/2025 do Poder Executivo e projeto de lei número 104/2025, o qual retifica o protocolo de intenções firmado entre o Estado do Paraná e os municípios do Estado do Paraná, subscritos com a finalidade de formalizar a constituição e adequação do consórcio Intergestores Paraná Saúde, CIPS, aos termos do regime previsto na Lei Federal 11.107 de 2005 e sua regulamentação voltando ao desenvolvimento de ações nas áreas de assistência farmacêutica no âmbito do Sistema Único de Saúde. O projeto foi encaminhado à ordem do dia para discussão e votação do regime de urgência. Projeto de lei número 98/2025, o qual dispõe sobre autorização para ressarcimento de despesas com combustível pela utilização de veículos particulares do município de Quedas do Iguaçu e da outras providências. O projeto foi encaminhado às comissões permanentes. Projeto de resolução número 04/2025, o qual altera o inciso 3º do artigo 20 e inclui novo artigo ao regimento interno da Câmara Municipal de Quedas do Iguaçu, instituído pela resolução número 04/2022 e da outras providências. O projeto foi encaminhado à ordem do dia para discussão e votação do regime de urgência após solicitação do vereador Henrique Noro. Projeto de resolução número 005/2025, o qual abre crédito adicional suplementar. O projeto foi encaminhado à ordem do dia para discussão e votação do regime de urgência. O vereador Claudelei fez uma indicação verbal, sendo encaminhada à ordem do dia após solicitação e concordância dos pares. Após, a presidente Carlise deu início à ordem do dia. Em discussão e votação o regime de urgência ao projeto de lei número 99/2025, o qual autoriza o município de Quedas do Iguaçu a adquirir por meio de desapropriação amigável ou judicial o imóvel de interesse público e da outras providências. O vereador Rodolfo detalhou a respeito da desapropriação de 3 imóveis mencionados no projeto e explicou o destino que o município pretende dar a cada um deles. Destacou ainda a necessidade de aprovação do regime de urgência em razão dos prazos para a formalização dos convênios, manifestando-se favorável à tramitação em regime de urgência. O regime de urgência foi aprovado por unanimidade e o projeto encaminhado às comissões permanentes. Em discussão e votação, o regime de urgência é o projeto de lei número 100/2025, o qual autoriza o município de Quedas do Iguaçu a adquirir por meio de desapropriação amigável ou judicial imóveis de interesse público e da outras providências. O vereador Rodolfo destacou que o fundamento do projeto é o mesmo do anterior e mencionou que o imóvel será destinado à instalação de um CEMEI no bairro Lusitânia. O regime de urgência foi aprovado por unanimidade e o projeto encaminhado às comissões permanentes. Em discussão e votação, o regime de urgência é o projeto de lei número 102/2025, o qual autoriza o município de Quedas do Iguaçu a adquirir por meio de desapropriação amigável ou judicial imóveis de interesse público e da outras providências. O vereador Rodolfo destacou que o projeto trata da desapropriação de 3 imóveis, mencionando os locais onde serão realizadas as instalações, com ênfase na construção de uma unidade básica de saúde no bairro Alto Recreio. Ressaltou ainda que o projeto seguirá as mesmas diretrizes anteriores. O vereador Sidão manifestou-se favorável ao regime de urgência, ressaltando a importância da instalação da UBS do bairro Alto Recreio, considerando o maior bairro do município. O vereador Claudelei destacou os benefícios que o município terá com a desapropriação dos terrenos, enfatizando o bom aproveitamento dos recursos federais destinados às obras. O regime de urgência foi aprovado por unanimidade e o projeto encaminhado às comissões permanentes. Em discussão e votação, o regime de urgência é o projeto de lei número 101/2025, o qual autoriza o Poder Executivo Municipal de Quedas do Iguaçu a celebrar convênio com o Núcleo Social Santo Antônio de Quedas do Iguaçu
instituição de longa permanência para idosos e da outras providências. O vereador Rodolfo explicou que o projeto autoriza o município a firmar convênio com a instituição que abriga idosos no município de Guaraniaçu. Ressaltou que, havendo a necessidade, o município ficará autorizado a encaminhar os idosos de Quedas do Iguaçu para a referida casa. Detalhou aspectos do projeto e os valores envolvidos, destacando ainda a intenção dos vereadores de realizar uma visita à instituição para conhecer suas instalações e condições de atendimento. O vereador Sidão manifestou-se favorável ao regime de urgência, enfatizando a importância de um olhar com atenção e cuidado para idosos que necessitam de amparo. O vereador Claudelei também destacou a relevância da instituição que acolhe os idosos, manifestando-se favorável ao regime de urgência e ressaltou os valores dos serviços prestados e o respeito que os idosos merecem. A presidente Carlise observou que a instituição existe em Quedas do Iguaçu, já que se encontra com sua capacidade máxima, o que torna necessário um convênio com a Casa de Guaraniaçu para atender os novos casos de acolhimento de idosos. O regime de urgência foi aprovado por unanimidade e o projeto encaminhado às comissões permanentes. Em discussão e votação, o regime de urgência ao projeto de lei número 103/2025, o qual autoriza o chefe do Poder Executivo a firmar termo de cooperação com a empresa Coasul, realizar cessão de guarita de entrada da Vila Residencial Salto Osório, a Polícia Rodoviária Estadual e da outras providências. O vereador Rodolfo detalhou o conteúdo do projeto, destacando os investimentos que a Coasul pretende realizar no local, bem como a instalação da Polícia Rodoviária Estadual na guarita de Salto Osório. Enfatizou a importância da presença da polícia no local, ressaltando que o regime de urgência se justifica pela necessidade de execução imediata da medida. O vereador Sidão manifestou-se favorável ao regime de urgência, destacou a relevância da instalação da Polícia Rodoviária em Salto Osório, especialmente para reforçar a segurança e fiscalizar os frequentadores da prainha, contribuindo para a prevenção de acidentes. O regime de urgência foi aprovado por unanimidade e o projeto encaminhado às comissões permanentes. Em discussão e votação, o regime de urgência é o projeto de lei 104, o qual ratifica o protocolo de intenções firmado entre o Estado do Paraná e os municípios do Estado do Paraná, subscritos com a finalidade de formalizar a constituição e adequação do consórcio Intergestores Paraná Saúde aos termos do regime previsto na Lei Federal 11.107 de 2005, a sua regulamentação voltada ao desenvolvimento de ações na área de assistência farmacêutica no âmbito do Sistema Único de Saúde. O vereador Rodolfo explica que o projeto tem como objetivo formalizar o consórcio entre diversos municípios e o governo do Estado do Paraná para a aquisição conjunta de medicamentos, possibilitando a compra por preços mais acessíveis em razão da escala coletiva. Detalhou ainda os aspectos do projeto e manifestou-se favorável ao regime de urgência. O regime de urgência foi aprovado por unanimidade e o projeto encaminhado às comissões permanentes. Em discussão e votação, o regime de urgência ao projeto de resolução número 04, o qual altera o inciso 3º no artigo 20 e inclui novo artigo ao regimento interno da Câmara Municipal de Quedas do Iguaçu, instituído pela resolução número 04/2022 e da outras providências. O vereador Henrique Noro explicou que o projeto tem por objetivo alterar o regimento interno em razão de algumas omissões identificadas. Realizando uma alteração de uma inclusão de dispositivo, solicitou apoio dos vereadores para aprovação do regime de urgência. O vereador Rodolfo esclareceu que a proposta trata de definição dos prazos de afastamento do presidente da Câmara. Estabelece contagem em dias úteis, manifestando-se contrário ao regime de urgência. O vereador Sidão declarou favorável ao regime de urgência, ressaltando que a atualização do regime é um anseio da sociedade e destacou que o projeto conta com 10 proponentes. O vereador Eleandro informou ser um dos proponentes, juntamente com mais 9 vereadores, afirmou que há pontos obsoletos no regime
que precisam ser revistos e que já ocorreram alterações anteriores. Defendeu que o regimento deve ser constantemente aprimorado para garantir maior clareza à sua interpretação, manifestando-se favorável ao regime de urgência. O vereador Edmir observou-se que a resolução propõe mudanças pontuais, reconhecendo a necessidade de ajustes no regimento, mas declarou contrário ao regime de urgência, argumentando que o regimento deveria ser revisto em sua totalidade. A presidente Carlise, mesmo sem voto, manifestou-se contrária ao regime de urgência, destacando que mudanças dessa natureza necessitam de ampla discussão. O regime de urgência recebeu 2 votos contrários dos vereadores Edmir e Rodolfo e 10 votos favoráveis, sendo aprovado e o projeto encaminhado às comissões permanentes. Em discussão e votação, o regime de urgência ao projeto Resolução número 05/2025, o qual abre crédito adicional suplementar. O vereador Henrique Noro solicitou que ficasse registrado em ata que a Resolução número 05/2025 vem após o número 04/2025, observando que essa lógica, a Resolução número 04 não ficaria de fora de apreciação. O vereador Rodolfo destacou que o projeto trata-se de alteração orçamentária, mencionando os serviços que serão pagos por meio do remanejamento e manifestou-se favorável ao regime de urgência. O vereador Eleandro declarou-se favorável ao regime de urgência e observou-se que, quanto ao projeto de resolução anterior sobre a abertura de crédito, houve apresentação de emenda por falta de clareza nos pagamentos, enquanto o atual veio devidamente detalhado, especificando a aplicação do recurso. O vereador Sidão manifestou-se favorável ao regime de urgência. O vereador Polese explicou que o projeto de resolução número 05/2025 foi apresentado porque o projeto de resolução número 03/2025 não estava suficientemente claro e correto em sua redação. O vereador Claudelei declarou-se favorável ao regime de urgência. O vereador Edmir ressaltou que o projeto de resolução número 05/2025 tem como a finalidade efetuar o pagamento de prestadores de serviço, sendo necessário o remanejamento orçamentário, e manifestou-se favorável ao regime de urgência. A presidente Carlise detalhou que o referido projeto visa possibilitar o pagamento de contratos com prestadores de serviços e de contas fixas da Câmara Municipal, solicitando o apoio dos demais vereadores para aprovação do regime de urgência. O regime de urgência foi aprovado por unanimidade e o projeto encaminhado às comissões permanentes. Em segunda votação, o projeto de lei número 91/2025, o qual declara de utilidade pública municipal a Associação Recanto Feliz e dá outras providências, de autoria do vereador Pedro Ademir de Souza. O vereador Preto Bento destacou a importância do reconhecimento da utilidade pública para as associações. Ressaltou que essa medida possibilita o recebimento de recursos públicos e fortalece as ações desenvolvidas pela entidade. O projeto foi aprovado por unanimidade em segunda e definitiva votação. Indicação verbal do vereador Claudelei, que solicitou o cascalhamento das estradas rurais do assentamento que receberam melhorias com os recursos oriundos da Itaipu. O vereador ressaltou que as vias precisam de melhores condições para o transporte de alunos e para o deslocamento dos agricultores. A indicação foi aprovada por unanimidade. Moção de aplausos número 08 e 09 sendo aprovadas por unanimidade. E ao final da ordem do dia, a presidente Carlise convocou os vereadores para a sessão extraordinária a ser realizada na próxima quinta-feira, dia 30, às 9 horas, para a votação dos projetos de leis que tiveram sido aprovados em regime de urgência. Números 99, 100, 101, 102, 103 e 104, e dos projetos de resolução, número 04 e 05. A presidente também solicitou a emissão de parecer em conjunto, o qual foi aceito pelos membros da comissão. Informou ainda que 2 vereadores se inscreveram para uso da tribuna. O vereador Rodolfo e a presidente Carlise fizeram uso da tribuna, tendo seus pronunciamentos devidamente registrados e disponibilizados na página oficial e nas redes sociais da Câmara Municipal de Vereadores. Após o uso da tribuna, não havendo mais assuntos a tratar,
A presidente agradeceu a presença de todos e declarou encerrada a 36ª sessão ordinária. Em seguida, determinou que fosse lavrada a presente ata, que após lida e sido aprovada, serão assinada pela mesa diretora. Obrigado, vereador Edmir. Apenas fazendo um adendo, o vereador Claudelei também fez a utilização do uso da tribuna. Vamos solicitar para que seja incluído. Coloco em discussão a ata da 36ª sessão ordinária. Encerrada a discussão, coloco em votação. Os favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Declaro aprovada a ata da 36ª sessão ordinária. Não havendo pauta de expediente, vamos direto à ordem do dia. Consulto os nobres pares para que a gente possa fazer a discussão e votação dos projetos em conjunto, pois os mesmos se tratam do mesmo tema, que seria sobre a aquisição e desapropriação amigável. Projeto 99, número 100 e o 102. Certo. Então, peço ao primeiro secretário, vereador Edmir, que faça a leitura apenas da súmula e a justificativa do 99, do 100 e do 102. Aí votamos e discutimos juntos. Projeto de lei números 99, número 100 e número 102. Súmula. Autoriza o município de Quedes do Iguaçu a adquirir, por meio de desapropriação amigável ou judicial, imóveis de interesse público e dá outras providências. Coloco, então, lembrando que os projetos receberam um parecer favorável das comissões de Legislação, Justiça e Redação Final, Finanças e Orçamentos, Obras, Serviços Públicos, Agroindústria, Comércio e Turismo. Coloco, então, os 3 projetos de lei em relação às desapropriações em discussão. Com a palavra, o vereador Rodolfo. Obrigado, bom dia, vereadores. O assunto já foi bem tratado na sessão anterior, né, quando discutimos o regime de urgência e explicamos um por um para que se destinam as desapropriações, né, para as creches, para as UBSs, para a sede da ADAPAR, enfim, eu acho que foi bem esclarecido. Então, peço aí o apoio dos colegas para aprovarmos aí para o Poder Executivo poder desapropriar esses imóveis e dar destino específico para essas obras. Obrigada, vereador Rodolfo. Continua em discussão com a palavra o vereador Sidão. Bom dia, senhora presidente, bom dia, nobres pares, o pessoal que nos acompanha pela rede social. Antes de entrar nesse assunto, senhora presidente, gostaria de um minuto de uma fala em virtude do que aconteceu ontem. Né? A gente regressava de Curitiba e foi pego de surpresa pelas redes sociais, onde dava conta aí de um mandato de busca a um vereador que trabalha na delegacia de polícia, né? Faltou um detalhe, trabalha na delegacia. Eu trabalhei por lá um bom tempo, graças a Deus, prestei bom serviço lá. Lá eu estive quando ocorreu uma situação muito difícil na época, na graça de Deus, eu permaneci nos trabalhos. Então, fui confundido, né, com um colega de trabalho que lá exerce a função, que teve este mandato de busca em seu desfavor, né? Mas eu peço para o pessoal, eu não tenho nada a ver com isso, mas peço um pouquinho de cautela ao atirar pedras. Se trata lá de um pai de família, uma pessoa que está prestando o seu serviço e a justiça vai julgar que são os apropriados. Então, só para reintegrar, não tenho nada a ver com a situação, estava em Curitiba, regressando para Quedas, numa atribuição de vereador. Em relação ao regime, eu sou totalmente favorável, faço das palavras do Dr. Rodolfo as minhas, vem de encontro com o que nós precisamos, o bairro Alto Recreio, principalmente o maior bairro da cidade, necessita com urgência dessa infraestrutura. Então, eu sou totalmente favorável, senhora presidente. Obrigado, vereador Sidão. Continua em discussão os projetos 99, 100 e 102. Encerrada a discussão, aproveito também para dar meu parecer, também sou totalmente favorável, lembrando que terrenos para construir uma creche no bairro Lusitânia e 2 OBS, uma no bairro John Kennedy e outra no Alto Recreio. Sabemos aí o quão depredadas estão esses imóveis onde tem atualmente e o quanto precisam ser melhorados. E aí, parabéns aí à gestão que conseguiu
esses recursos para construir equipamentos novos que vão atender aí melhor a nossa população, a nossa comunidade, as nossas crianças, quem realmente precisa do atendimento do setor público. Coloco em votação, então, o projeto 99, o 100 e o 102. Os favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Declaro aprovado os projetos 99, o 100 e o 102. Em discussão e votação única, o projeto de lei número 101. Solicito ao primeiro secretário vereador Edmir que realize a leitura da súmula do projeto. Projeto de lei número 101/2025. Súmula. Autoriza o Poder Executivo Municipal de Quedas do Iguaçu a celebrar convênio com o Núcleo Social Santo Antônio de Guaraniaçu, instituição de longa permanência para idosos e da outras providências. O projeto recebeu parecer favorável das comissões de Legislação, Justiça, Redação Final, Finanças e Orçamentos, Educação, Saúde e Assistência Social. Coloco o projeto de lei número 101 em discussão. Com a palavra, vereador Rodolfo. Tá. Bom, pessoal, bom dia novamente. Desculpe aqui o atrapalho, eu achei que era outro projeto referente ao consórcio dos remédios, mas é o do convênio lá com a casa de abrigo, né? Isso. Então, também já discutimos esse assunto bastante aí no regime de urgência. Só para ressaltar, nós não vamos, esse projeto não pretende, o município não pretende, com essa contratação, fechar a casa lar, né, que é a que hoje abriga os nossos idosos aqui em Quedas do Iguaçu. Vamos manter ela da melhor forma possível, como está sendo feito. A ideia é ter mais vagas, né, porque ele está chegando próximo à lotação. Em algumas oportunidades já esteve lotado. Então, para não ficar desprevenido, né, não ser pego no contrapé, caso tenha mais, né, necessidade de abrigar, de acolher mais idosos, e a nossa casa não tenha lotação para isso, já está autorizada essa contratação. É uma contratação que vai ser suplementar à nossa casa lar que já existe hoje. Então, ela não vai ser fechada, nós não vamos mandar os nossos idosos daqui para lá. A ideia é manter aqui, mas, eventualmente, precisando, numa emergência, ter mais vagas, já está autorizado essa contratação. Coloco favorável. Obrigado, vereador Rodolfo. Continua a discussão com a palavra, vereador Sidão. Obrigado, senhora presidente. Eu me coloco favorável, sim, com um pouco de ressalva. Ainda faço das palavras da última sessão, que é a atribuição de seus familiares, né, cuidar dos idosos. A gente vê uma inversão de valores muito grande na sociedade, em um modo geral, deixando os idosos trancados e levando os animais passear. Nada contra os animais, mas é um fato lamentável. Nesta semana também ocorreu no Rio de Janeiro uma das maiores operações contra o crime organizado. Há quem defenda o bandido e não os 4 policiais em serviço que perderam a vida, sendo um deles da Polícia Civil, com apenas 40 dias estava na função. Então, nós temos que ter esse cuidado, tá, para não romantizar o erro a nível nacional. Mas antes de alguém na rua aos maus tratos, né, quando a casa não couber mais, que a gente faça esse trabalho que está sendo realizado pelo Executivo, de encaminhar para uma casa-lar em Guaraniaçu. Se comprometemos de montar uma comissão e ir até lá para avaliar o local de trabalho. Mas do Executivo, nos resta parabenizar por estar pensando, né, no lugar onde deveriam os familiares estar, está o Executivo dando essa atenção àqueles que deram a sua vida em prol do desenvolvimento de uma nação, no caso, esses guerreiros de nossa cidade. Sou favorável, sim, senhora presidente. Obrigado, Sidão. Continua em discussão, projeto de lei número 101. Encerrada a discussão, coloco em votação. Os favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Declaro aprovado o projeto de lei número 101. Em discussão e votação única, o projeto de lei número 103. Solicito ao primeiro secretário vereador Edmir que proceda à leitura da súmula do mesmo. Projeto de lei número 103/2025. Súmula. Autoriza o chefe do Poder Executivo a firmar termo de cooperação com a empresa Coasul, realizar a cessão de guarita da entrada da Vila Residencial Salto Osório,
à Polícia Rodoviária Estadual e da outras providências. O projeto recebeu parecer favorável das comissões de Legislação, Justiça e Redação Final, Finanças e Orçamentos, Educação, Saúde e Assistência Social. Coloco o projeto de lei em discussão. Com a palavra, o vereador Rodolfo. Muito obrigado. Bom, esse projeto, então, como nós já também explicamos na discussão do regime de urgência, trata-se de autorização para o município fazendo uma autorização à empresa Coasul, né, um termo de cooperação para que ela faça a reforma naquela guarita, naquele ambiente lá. Vai ser ampliado, na verdade, e também já autorização para fazer a cessão daquele prédio à Polícia Rodoviária Estadual, que vai se transferir, então, para aquele local. Já explicamos aí o motivo, né, também na sessão passada, e peço o apoio dos colegas. Obrigado, vereador Rodolfo. Continua a discussão. Com a palavra, o vereador Sidão. Obrigado, senhora presidente. A gente tratou esse assunto na última sessão e nós já recebemos ligações, mensagens. Uma parte das mensagens é de tranqueiras, né, que são contrários à ida da polícia lá. Eu sou franco em dizer que quem não gosta de polícia é bandido, é gente fora da lei, tá? Se essa polícia estivesse ali já por um bom tempo, muitas vidas teriam sido salvas, porque infelizmente é hábito de muita gente só tomar as devidas providências, preocupações quando é atingido no bolso, né? Já tivemos fatos ali de carro com 12 pessoas se envolver em acidentes, né? Então, sempre onde estiver a polícia presente, com certeza estará serviços de bem sendo executados ali. Então, quem não tiver contente, que pode mudar de cidade, pode mudar de estado, procurar um outro lugar. O Rio de Janeiro, de repente, é um lugar indicado para quem não gosta de polícia. Lá defendem bandido, né? Lá estão fazendo minuto de silêncio para quem morreu. Da minha parte, se fosse mais uns 2.000 para o Beleléu, eu ia ficar mais feliz. Obrigado, senhora presidente. Obrigado, vereador Sidão. Continua em discussão o projeto de lei número 104. Encerrada a discussão, coloco em votação. Os favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Declaro aprovado o projeto de lei número 104. Em discussão e votação, projeto de resolução. Só ratificando aqui, então. Isso, projeto de lei aprovado número 103, que diz respeito à cooperação com a empresa Coasul. Em discussão e votação agora, então, o 104. Desculpe que eu li errado. Peço ao primeiro secretário vereador Edmir que faça a leitura da súmula do projeto. Projeto de lei número 104/2025. Súmula. Ratifica o protocolo de intenções firmado entre o Estado do Paraná e os municípios do Estado do Paraná, subscritores com a finalidade de formalizar a constituição e adequação do consórcio Intergestores Paraná Saúde, CIPS, aos termos do regimento previsto na Lei Federal número 11.107, de 2005, e sua regulamentação voltada ao desenvolvimento de ações na área da assistência farmacêutica no âmbito do Sistema Único de Saúde, SUS. O projeto recebeu parecer favorável das comissões de Legislação, Justiça e Redação Final, Finanças e Orçamentos, Educação e Saúde e Assistência Social. Coloco o projeto de lei em discussão. Com a palavra, o vereador Rodolfo. Muito obrigado. Senhores vereadores, então, esse projeto autoriza o município a firmar, a aderir a esse consórcio, chamado Consórcio Intergestores Paraná Saúde, que é previsto na Lei Federal 11.107 de 2005, voltado ao desenvolvimento de ações na área de assistência farmacêutica. Então, é um consórcio realizado entre o Estado do Paraná e municípios do Estado do Paraná, para compra de medicamentos, né? Então, há um protocolo de intenções com as regras, né, do programa ali, do consórcio, e o município de Quedas, então, está pedindo adesão nesse consórcio. Por essa lei, nós estamos fazendo a autorização para que o município possa aderir ao consórcio para aquisição de medicamentos. A ideia é comprar medicamentos em coletivo para poder comprar melhor e também mais barato. Fica a minha posição aqui favorável ao projeto e desde já também reconhecendo, aí, parabenizando a Secretaria de Saúde pela articulação aí e por esse entendimento. Acho que isso vai trazer benefício à nossa população,
por trazer mais medicamentos a um custo melhor, o que também vai sobrar aí recurso para investimento em outras áreas. Obrigado, vereador Rodolfo. Continua a discussão. Com a palavra, vereador Sidão. Obrigado, senhora presidente. Também me coloco favorável, parabenizo a Secretaria de Saúde. Uma pasta muito árdua, difícil, e toda ação que traz benefício à sociedade é nossa atribuição como servidores públicos, né? Então, esse projeto vai fazer com que as pessoas se sintam mais protegidas, né? Ao chegar na secretaria, na farmácia básica, encontrar aquilo que necessita. Mas é bom lembrar que a prevenção ainda continua sendo o melhor medicamento para o ser humano. Obrigado, senhora presidente. Obrigado, vereador Sidão. Continua em discussão. Projeto de lei número 104. Encerrada a discussão, coloco em votação. Os favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Declaro aprovado o projeto de lei número 104. Em discussão e votação única, o projeto de resolução número 05. Peço ao primeiro secretário vereador Edmir que proceda a leitura da súmula do projeto. Projeto de resolução número 005/2025. Súmula. Abre crédito adicional suplementar. O projeto recebeu parecer favorável das comissões de legislação, justiça, redação final, finanças e orçamento. Coloco o projeto de lei em discussão. Encerrada a discussão, coloco o projeto de lei em votação. Os favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Declaro aprovado o projeto de resolução número 05/2025. Nada mais havendo a tratar, agradeço a presença de todos que estiveram até aqui. Desejamos aí uma ótima quinta-feira e declaro encerrada a 11ª sessão extraordinária do ano de 2025.